assunto e explica um assunto, etc., na verdade é porque a gente está aprendendo. Né? Então eu estou muito mais aprendendo do que de fato tendo dominado esse assunto. Que é um assunto de difícil domínio mesmo. O assunto não é um assunto assim tão simples para a gente ter domínio, porque a japa tem muitas dimensões, né? Então a gente pode ter acesso a uma dimensão da japa, mas a japa é como Krishna, né? Assim, é infinito. Então a gente nunca atingiu o domínio, assim como a gente nunca vai ter domínio sobre Krishna, né? Ah, dominei Krishna, assim, alcancei Krishna. Não. Krishna é sempre crescente. Quando as gopis, vocês já devem ter ouvido falar, talvez, as gopis são as devotas mais queridas por Krishna. E quando no livro chamado Bhagavatam se diz que quando as gopis mascavam a noz de beta que era praçada de Krishna, o amor delas aumentava ainda mais. Né? Então, assim, supostamente elas estão no grau máximo de amor por Krishna, mas elas mesmas dizem que o amor delas aumentava. Então, o nosso amor por Krishna ele não tem limite, o nosso acesso a Krishna nunca tem limite, porque Krishna é infinito. Então, quando a gente pensa que chegou a Krishna, Krishna já cresceu muito mais, até essa hora já cresceu mais. Então, a japa é Krishna também, então não há limite para isso, então ninguém pode dizer nem que tem domínio sobre a japa, a gente vai ter domínio sobre alguns aspectos da japa. E eu estou falando mais como, eu diria que eu estou falando mais como estudante, talvez, do que como mestre da japa. Não como mestre, mas mais como estudante da japa. Porque eu acredito muito que ensinando a gente vai aprender. Eu acredito muito nessa didática, entendeu? Quem mais aprende a matéria é o professor. É a pessoa que mais aprende. Então eu mesmo bolei essa estratégia para mim. Eu falei, não, eu acho que se eu ensinar esse processo, eu vou acabar aprendendo. Porque funciona assim mesmo, né? O professor todo ano fala a mesma coisa. Então ele sabe tudo. Ele domina a matéria de tanto que ele fala. Então eu pensei nessa estratégia, tá? Então eu queria deixar claro isso para vocês, de que ponto, em que situação eu me encontro para estar apresentando esse tema aqui, tá? Com o desejo de aprender mais sobre o assunto, tá bom? Então nosso objetivo é falar um pouco sobre a teoria, né? Vai ser uma oficina bem curta, são só 2 horas, aí, até menos de 2 horas. Então é uma oficina bem curta, eu vou falar um pouquinho de teoria e vamos fazer algumas vivências, tá bom? Simples assim, não precisa nem ter a Japamala. Eu até posso falar, depois eu vou falar sobre a Japamala, mas eu também vou falar sobre o cantar nas mãos mesmo, assim, quando a gente canta às vezes nos dedos, que é legal também. Então eu estou aproveitando e fazendo o lançamento do livro, tá? É um workshop e lançamento do livro também. Então eu vou fazer um lançamento literário, espero que vocês consigam resistir, que vocês não durmam. Eu só vou ler aqui uma introdução. Façam um esforço. Se tiver com muito sono, dá uma levantada. Se tiver com muito sono, dá uma levantada. Não tem problema, dá uma levantadinha, e faz esse esforço aí, para a gente ouvir. Porque realmente na introdução eu falei tudo que eu tenho a dizer no livro. E aí depois a gente pode ir para a prática. Ok? Então prestem atenção. O tema central deste livro é japa. A ideia de escrever sobre isso surgiu da importância do assunto, né? E da escassez de material literário sobre o tema em língua portuguesa. Tem muito pouco em língua portuguesa sobre japa. Menos ainda sobre a japa do Mahamantra. Daí eu explico o que é japa. Tecnicamente, japa consiste na repetição meditativa em geral murmurada de um mantra ou nome de Deus, feita diariamente,
com dedicação, sem interrupção e por longo tempo. Isso aqui é uma referência do Yoga Sutra. O Yoga Sutra que define japa dessa forma. É um grande tratado de yoga. Ele define japa dessa forma. Tá? Repetição meditativa, em geral murmurada, de um mantra em nome de Deus, feita diariamente, com dedicação, sem interrupção e por longo tempo. Mas japa é muito mais do que isso. Japa é néctar espiritual para a alma sedenta. Japa é o melhor meio para compreender Deus nessa era. Não somos nós que falamos isso, não. Todos os mestres indianos falam isso. As escrituras sagradas indianas falam isso. Não é uma seita que está falando isso. Japa é falar com Deus. Japa é entrar em comunhão com Deus. Não é só falar com Deus, não é uma simples oração, é a própria comunhão com Deus, porque japa é o nome de Deus, que é Deus, nem é o nome de Deus, é Deus sonoro. Então japa é comunhão com Deus também. É essa comunhão do yoga. Yoga significa estar em contato, em comunhão. E como a gente pode fazer isso? Através de japa. Então é um processo, japa e yoga mesmo. A comunhão com Deus por essa recitação do Santo Nome. Costumeiramente, japa é praticada com a japa mala, que é esse objeto aqui, que muitos de vocês já conhecem, é uma espécie de um rosário que a gente carrega. Então, costumeiramente, a japa é praticada com a japa mala, um rosário com 108 contas, que serve para contar o número de mantras ou nomes entoados. Faz parte integrante da tradição do yoga e está registrado nas principais obras do assunto. Na Bhagavad Gita, japa é considerada uma das mais antigas escrituras sobre yoga. Krishna afirma que dentre todas as formas de adoração, japa é a adoração suprema. Isso é uma afirmação da Bhagavad Gita, que é a obra mais importante da literatura sagrada da Índia. Nessa obra, Krishna diz: Yajnanam japa jagasmi. Dentre todas as formas de adoração a Deus, a japa é a forma suprema de se adorar a Deus. No Yoga Sutra, outra destacada obra sobre yoga, Patanjali, o autor, dedica uma seção do primeiro capítulo para esclarecer a função prática e extraordinários resultados da japa. Embora a japa possa ser praticada com muitos mantras, nosso objetivo aqui, nesse livro, nesse encontro, é enfatizar o processo de entoar o Mahamantra, o maior de todos os mantras, a saber, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Para quem não conhecia, estão apresentados. Esse é o Mahamantra. Todas as escrituras sagradas e os maiores sábios da tradição védica garantem que entoar especificamente esses santos nomes de Deus é a mais recomendada prática de yoga para os dias contemporâneos. Isso porque, sendo absoluto, Deus e seus nomes são exatamente iguais. Na verdade, eles não são nem os nomes de Deus, são Deus personificados nesse som, que é um pouco diferente. Diferentemente do mundo material relativo, onde há diferença entre o objeto e seu nome, o santo nome é o próprio Deus, em sua manifestação sonora. E como deixaremos claro na terceira parte deste livro, por meio de muitas referências das escrituras védicas, esse método remove os obstáculos do caminho espiritual e impurezas da mente, e, em última análise, concede consciência introspectiva e comunhão com Deus. Outro bônus, então, 2 bônus básicos aqui do cantar é
consciência, desenvolvimento da consciência introspectiva e comunhão com Deus. E outro bônus tão almejado que a Japa oferece, e quero enfatizar aqui, é a felicidade plena. Essa é uma busca humana tão importante que já existem hoje no Brasil e em outros países, muitos livros, pesquisas, pessoas e até instituições acadêmicas, né, dedicadas ao estudo da felicidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a Faculdade da Felicidade, né, pessoas que estão dedicadas a estudar esse tema. O rei do Butão chegou a criar o índice de felicidade interna bruta, né? Ele não tem usado lá o nosso produto interno bruto, ele resolveu criar outra taxa de avaliação, né, dos indivíduos. Em contrapartida do nosso, né, o produto interno bruto, para assinalar o seu compromisso de construir uma economia voltada para o desenvolvimento social e a consecução da felicidade com base nos valores espirituais budistas. Estou falando lá do rei do Butão. Né? Então, segundo a literatura védica, todo o propósito da nossa existência é a busca da felicidade, ou em sânscrito, Ananda. Mas o que é Ananda? Ananda, de fato, é muito mais do que qualquer felicidade mundana. Na falta de um termo melhor, Ananda é traduzida como bem-aventurança, né? A gente achou essa tradução aqui para Ananda, bem-aventurança, que é um termo tradicional religioso. Mas, na verdade, Ananda é muito mais do que isso. Ananda é um oceano de êxtase, parte integrante da nossa constituição ontológica espiritual eterna. A nossa constituição é Satchidananda, eterna, plena de conhecimento e Ananda. Chaitanya Mahaprabhu, considerado por seus seguidores como uma encarnação do próprio Krishna, assevera que o cantar do Santo Nome aumenta o oceano de Ananda. Embora gigantesco, o oceano material tem seus limites. O oceano é gigantesco, mas ele tem limites, né? Assim, ele tem ali um certo limite. Mas o oceano de bem-aventurança proveniente deste cantar é sempre crescente, diferentemente de quaisquer outras experiências mundanas que possamos ter. A própria palavra Ram, que se encontra no Mahamantra, é um nome de Krishna que significa que ele é a fonte de prazer ilimitada. Esse é o significado da palavra Rama. Prabhupada sempre traduz assim, né? Fonte de prazer. Srila Prabhupada, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, disse a muitos de seus discípulos por ocasião da iniciação: agora, cante Hare Krishna e seja feliz. Daí que eu tirei a inspiração para o nome do livro, né? Foi a frase de Prabhupada mesmo. Ele deu essa bênção, né? Em muitas iniciações ele falou isso: cante Hare Krishna e seja feliz. Esse é o meu desejo, né? Prabhupada fala. Ele queria que as pessoas cantassem e fossem felizes. Por meio do estudo do conjunto de seus ensinamentos de Prabhupada, né, é evidente que a felicidade a que ele se refere aqui é a bem-aventurança espiritual. E a felicidade material é um efeito colateral dessa bem-aventurança. Você não precisa ficar preocupado. Não, eu vou ter felicidade espiritual, mas não vou ter felicidade material. A felicidade material é um efeito colateral. Você ganha de bônus. Entende? Você vai ganhar de bônus, não precisa se preocupar com isso. Tudo que os devotos puros do Senhor desejam, né, como estávamos falando aqui no caso de Prabhupada, é que todos os seres vivos sejam verdadeiramente felizes. Isso aí é talvez uma das frases mais lindas das Escrituras, que se encontra nas Escrituras, inclusive no Bhagavatam, que a religião suprema
é ficar feliz com a felicidade alheia. Essa é uma definição muito bonita de Paro Dharmo, né? O Dharma supremo, o dever supremo, a religião suprema, a missão suprema é essa. Ficar feliz com a felicidade alheia e infeliz com a infelicidade alheia. Isso é considerado, eu acho uma definição extraordinária das Escrituras, né? Tem aquela outra definição clássica, que é tratar a todos como gostaria de ser tratado. Essa também essa é uma afirmação universal. Todas as religiões, com diferentes palavras, afirmam isso, mas essa outra afirmação, essa outra definição de religião suprema, ou a religião mais elevada, é muito bonita, né? Ficar feliz com a felicidade alheia e infeliz com a infelicidade alheia. E nós, né, nós dessa missão, somos servos dessa missão específica, né, de levar a felicidade, de ver as pessoas felizes. Portanto, com este livro, esperamos contribuir com uma humilde oferenda para tão grandioso e misericordioso objetivo. Esperamos também que, através do cultivo constante da prática de japa, nossos leitores encontrem o oceano de bem-aventurança e amor por Deus latentes nos santos nomes de Krishna. Tá? Esse livro, agora para concluir o parágrafo final, ele vai explicar como é que está dividido o livro. Esse livro acha-se dividido em 3 partes. A primeira, intitulada Filosofia do Santo Nome, apresenta um resumo dos principais conceitos filosóficos que envolvem o processo de Japa Yoga, desde os elementos mais simples até os mais profundos recessos desse conhecimento. Então, a primeira parte do livro é a parte teórica, filosófica, embasamento filosófico dessa prática. A segunda, chamada de Japa Yajna, ou ato de adoração ao Santo Nome, visa dar uma série de técnicas e dicas práticas para a implementação da japa no dia a dia, bem como apresentar os benefícios resultantes de entoar os santos nomes de Deus. Então, segunda parte, dicas práticas de como cantar, que é o que nós vamos fazer na oficina. E a última parte traz uma compilação de mais de 180 versos extraídos de obras clássicas da literatura védica e canções devocionais, com o texto original em sânscrito ou bengali, tradução palavra por palavra e tradução literal, que serve de referência para fundamentar essa prática e fortalecer nossa fé no processo. Além disso, nos apêndices encontram-se uma lista das abreviaturas usadas no texto e um guia da pronúncia em sânscrito. Ok? Então esse é o livro, basicamente, à disposição do livro. E quando eu planejei o livro, na verdade ele não tinha teoria, não ia falar nada da filosofia, eu só ia dar umas dicas práticas, né? Ia dar as dicas práticas, porque a filosofia está nos livros de Prabhupada, os livros de Prabhupada estão repletos dessa filosofia, mas às vezes dicas práticas assim não tem muito. Então o livro originalmente era só as dicas práticas e a compilação de versos que corroboram essa prática. Mas aí depois eu falei, bom, vai que alguém pega o livro sem ter nenhum embasamento, sem conhecer nada, vai que, né, a gente nunca sabe o destino de um livro. Então eu pensei, bom, acho que vai fazer falta uma introdução, pelo menos uma breve introdução filosófica. Aí eu fiz uma introduçãozinha filosófica. Mas aqui na nossa oficina eu quero ir para a prática, a gente fazer a prática, ok? Então vamos para a prática, vamos praticar, e até que eu acho que é o mais interessante, mas a parte da oficina mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Alguma questão? Alguma coisinha? Não? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Sim. Tá bom. Bom, eu vou tentar dividir o nosso encontro em 4 partes, né? Já foi a primeira parte, mais 3 partes agora. Então, nessa segunda parte, em cada parte eu gostaria de fazer uma prática, né?
fazer uma prática em cada parte. Então, nesse momento agora, vamos fazer uma prática. E o que eu quero apresentar para vocês, são os 3 níveis básicos, as 3 dimensões básicas desse cantar. Tá? Esse cantar, ele tem um alinhamento, a gente precisa fazer um alinhamento físico para experimentar a dimensão mais física do próprio cantar mesmo. Depois, um segundo nível, tem um alinhamento mental, né, assim, ajustes que a gente precisa fazer na nossa mente para ter uma experiência mais meditativa do cantar. E por último, um alinhamento espiritual, para a gente poder experimentar, ter uma experiência de fato espiritual desse santo nome. Porque existem essas 3 dimensões. Esse santo nome tem essas 3 dimensões. E eu fico entusiasmado com os 3 níveis de dimensão, sabe? Porque cantar japa, praticar a japa, mesmo no nível iniciante, traz um benefício incalculável. Se os devotos, se as pessoas, se os praticantes entendessem o nível mais básico, o mais básico de todos, eles já dariam um salto. Já dariam um salto nessa prática. Tá bom? Eu me dou por satisfeito de poder cantar bem nessa fase iniciante. Tá? Porque é incalculável os benefícios que a gente tem com isso. Então, nós vamos fazer um alinhamento. Pode sentar na cadeira, tá? Não tem nenhum empecilho de se sentar na cadeira, porque às vezes fica cansativo sentar de fato no chão. Não impede nada, não vou fazer nenhuma exigência de sentar no chão, tá bom? Não precisa sentar no chão. Mas nós vamos fazer aqui, como eu falei, eu quero trabalhar com as dicas práticas. Nesse primeiro momento segundo momento do nosso encontro, eu quero fazer o alinhamento físico. Tá? A nossa preparação física para o cantar. Tá bom? Então, nós vamos fazer assim. Vocês já conhecem esse Mahamantra, todo mundo aqui acho que já conhece, mesmo o pessoal iniciante eu acho que já conhece também, né? Mesmo quem está vindo pela primeira vez. Está escrito ali, para quem não sabe, o Mahamantra, tá bom? A gente vai precisar aprender hoje. Nós temos que sair daqui dessa oficina pelo menos sabendo o Mahamantra, tá bom? Então esse Mahamantra é muito simples, como vocês estão vendo ali, todos vocês já sabem, ele tem apenas 3 palavras, certo? Hare, Krishna e Rama. Isso acho que todo mundo sabe. Do ponto de vista da língua sânscrita, esse mantra é apenas um chamamento. Em sânscrito, eu estou apenas chamando. Hare, Krishna, Ram, é só isso. É só isso que a gente faz nesse mantra. Esse mantra é um mantra de chamamento. As palavras em sânscrito, elas estão no caso chamado vocativo, que a gente usa quando a gente quer chamar uma pessoa. Em sânscrito tem umas formas assim, para indicar quando eu chamo a pessoa. Então, se eu estou chamando a pessoa Krishna, eu digo Krishna. Por exemplo, se eu estivesse falando dela, se eu estou falando de Krishna, eu diria Krishnaha. Eu mudo a palavra. Então, com pequenas terminações, eu digo outras coisas, mas nesse caso eu estou apenas chamando Krishna. Então, esse é o mantra. Esse mantra apenas é um chamamento. Hare, Krishna, Ram. E nós vamos depois, mais para frente, ouvir um pouco mais que Prabhupada falou sobre isso. Então a gente vai aqui fazer essa prática, mas eu quero mostrar para vocês a prática dos dedos. Tá bom? Vocês já viram como se canta japa contando nos dedos? Não? Quem está vindo pela primeira vez vai ter que aprender aqui.
né, como a gente faz. Tem gente que às vezes faz no rosário, mas às vezes não sabe fazer no dedo. Então é muito simples, a gente tem, né, nos nossos dedos nós temos as falanges dos dedos, em cada dedo a gente tem 3 falanges, certo? Temos 3 falanges. Então, com o polegar, a gente usa para contar. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então, a gente conta com o polegar, a gente conta 12. Né? A gente pode contar aqui 12, até o número 12. E com a mão direita. Com a mão esquerda, a gente vai contar os múltiplos. Então, múltiplo de 1, múltiplo de 2, múltiplo de 3. Ou seja, eu conto 1 na esquerda e 12 na direita. Aí eu passo para o segundo. Então, 2 vezes 12. Aí eu vou para 24, 36, 48, assim, 60. Eu vou aumentando. E se eu cantar 9, quando eu chego no 9 aqui, eu chego em 108. Então, 9 vezes 12 dá 108. Ok? Então, dessa forma, se você não tiver uma japa na mão, se você está num lugar que você não tem uma japa, ou se você não quer ficar mostrando a japa em público, etc, etc, você pode também estar contando no dedo. O próprio Chaitanya Mahaprabhu cantava no dedo, só para vocês terem uma ideia. Não é algo nada inferior cantar no dedo. Chaitanya Mahaprabhu cantava no dedo. Então, e é bom que assim, não precisa de nada, né? Assim, nada nessa vida. Mesmo se a gente estiver num lugar que perdeu tudo, ficou sem nada, ainda tem os dedos ainda para contar. Tá? E essa contagem ela ajuda, né? Nesse nível físico, essa contagem é muito boa. Bom, então nós vamos fazer assim, a nossa japa vai ser assim, nossa oficina. Nós vamos fazer uma prática aqui de 12. Então vamos fazer 12, vamos cantar 12. Mas nós vamos cantar em uníssono, então é preciso que a gente aprenda a cantar em uníssono. Tá? Para a gente cantar em uníssono, a gente precisa, de certa maneira, fazer assim, combinar. Que a gente vai respirar a cada mantra. Ok? Vai respirar a cada mantra, senão fica cada um cantando no seu ritmo, mas na verdade é cantar em uníssono. Ok? Vamos começar a fazer uma experiência aqui para a gente encaixar dentro da nossa respiração, e aí juntos a gente vai construindo isso. Então vamos lá, vocês entenderam? Na esquerda eu conto 1 e aqui eu vou contando, na direita eu vou cantando as 12. Tá certo? Então vamos fazer uma experiência uma vez, todos em uníssono, durante uma exalação. Então eu vou entoar o mantra durante uma exalação. Tá ok? Então eu só vou mostrar para vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí respira. Tá bom? Para a gente fazer juntos, não aí cada um fica saindo do tom. Então, para a gente estar em uníssono, a gente tem que entrar nesse ritmo, tá? Então, a gente entoa o mantra durante uma exalação e aí inspira nos intervalos e recomeçamos. Vamos fazer só 12 aqui para começar. E a cada um desses intervalos de 12, eu vou fazer um alinhamento físico. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Inspira, expira. Vamos todos juntos, tá? Solta bem o ar. Inspira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Inspira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok, chegamos a 12, que é a primeira pequena volta, né? Nossa pequena volta. Agora vamos começar a fazer ajustes para aprimorar o que a gente chama de alinhamento corporal, físico, tá bom? Que vai ajudar muito isso. Prabhupada cobrava isso. Então vamos lá. Vamos colocar postura agora. Postura. Coloca a postura. Idealmente, faz um esforço, tenta fazer um esforço de se desencostar, né? Sair do encosto, se apoiar lá na base dos isquios, que a gente tem 2 ossinhos lá embaixo, se apoia lá, né? Sai do encosto. Isso vai ajudar a gente a evitar o sono, além de inúmeros benefícios físicos, né? Fortalecimento da coluna, boa disposição dos órgãos internos, faz bem para a saúde, faz bem para o seu despertar, você está mais atento, está mais, né? Senão a gente encostou, a gente tem sono, tá bom? Então vamos colocar esse aspecto no cantar agora, tá bom? Manter o alinhamento aí, coluna, pescoço, cabeça alinhados, ombros relaxados. E agora vamos fazer uma volta aqui, uma pequena volta, dessa forma. Inspira, expira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chegamos em mais uma pequena volta. Notaram alguma diferença da forma habitual que você costumava fazer a japa para essa forma? Você canta assim normalmente? Canta andando. Você, né? Canto andando, canto dirigindo, mas eu não tenho essa disciplina na respiração, não. Tá. Mas a disciplina na respiração é bastante importante, porque com isso também a gente aplica pranayama, a nossa prática de japa, que é muito saudável também, que é muito benéfico. O que mais outorga saúde a uma pessoa é saber respirar. Nós temos assim a chave, o maior segredo da saúde, a boa respiração. Então, se a gente puder dar ritmo ao cantar, é muito bom. Ok? Agora vamos fazer mais um alinhamento aqui no nível físico. Pronunciar cada sílaba desse mantra. Normalmente vocês pronunciam cada sílaba desse mantra? Tem certeza? Você entrou muito rápido, mas alguma coisa passa. Tá? Muito rápido assim na sequência, né? Prabhupada fala no Chaitanya Charitamrita que a gente deve pronunciar cada sílaba desse mantra. Ok? Então vamos ficar atento para isso agora. Você vai ficar atento para cada sílaba. Você vai pronunciar bem cada sílaba do Mahamantra. Então vamos lá para a nossa terceira rodada. Agora, boa postura e respiração, pronúncia, cada sílaba. Inspira, expira. Inspira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok? Conseguiram mais agora estar observando cada sílaba aí do cantar? Tá bom? Então vamos para a nossa próxima ronda. Agora, postura, respiração, pronúncia e atenção auditiva. Ouve o que você está falando, que é a coisa mais difícil. No processo de japa, ouvir é muito difícil, porque logo depois de um tempo a mente começa a divagar. E aí a gente vai fazer um esforço agora concentrado de ouvir. Isso é o alinhamento físico, está nos livros de Prabhupada, ele fala sobre todas essas coisas. Talvez não tenha feito assim de uma maneira super sistemática, mas está tudo isso lá nos livros dele. Tá ok? Vamos ouvir agora? Cada um tenta ouvir a sua, cada sílaba. Ok? Olha a postura, né? Aplicando todos os alinhamentos aí. Inspira, expira. Inspira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não mudou a qualidade do cantar? A qualidade já não muda? Assim, é diferente. A gente está cantando, pelo menos com esses elementos. Pronúncia e atenção. Muda bastante a japa. A gente normalmente não canta assim, né? A gente tem a prática muito social, que a gente deve fazer um esforço muito grande de evitar, né? A japa social.
que é aquela japa intercalada, né, de conversas e assuntos e coisas assim. Tá? Eu acho que japa começa aqui. Imagina, não estamos nem falando em amor por Deus ainda, estamos falando apenas de estar pronunciando e ouvindo. Essa é a primeira etapa. É isso que eu digo que eu acho que a gente não faz muito. A gente canta numa plataforma que os devotos chamam de mecânico, mas isso é mecânico. Mecânico para mim é isso que a gente está fazendo. Boa postura, respiração, pronúncia, audição, isso é mecânico. Os devotos falam, mas cantar mecânico. Não, isso não é. O que os devotos fazem não é cantar mecânico. Eu considero que aquilo lá é o que a gente chama de cantar ofensivo, que é o cantar desatento, assim, no mundo da lua, né? Só está balbuciando o nome, mas assim, está no mundo da lua. Isso sim eu considero que está inferior a esse nível. Então, existe um nível que é o inferior, que é o que mais a gente faz. Por isso que os resultados são muito medíocres da japa, porque a gente não faz o esforço nem para saltar para esse nível, que seria o mais básico. Né? O ofensivo deveria ficar para trás depois que uma pessoa foi iniciada. Porque quando a gente é iniciado, na cerimônia de iniciação, a gente promete cantar o santo nome e, tradicionalmente, Prabhupada sempre lembrou as 10 ofensas que devem ser evitadas a partir daquele momento. Até você ser iniciado, você tinha uma concessão para cantar com ofensas. A partir do momento que você foi iniciado, faz parte implícita da iniciação começar a cantar evitando as ofensas. Então, esse esforço consciente de evitar a ofensa da desatenção, que é a 11ª ofensa. Tá? Aí a gente estaria começando a cantar japa no nível de iniciados. Tá bom? Para os iniciados. O meu recado para os iniciados. Então, quem quer ser iniciado, se prepare pelo menos para esse cantar. Que é o cantar mecânico. Atento, só isso, mínimo, tá bom? Só compartilhar, comentaram na internet, a Erika Vasudevaya, ela comentou que é muito perceptível a diferença. Ah, que bom, fico feliz. Isso vai fazer a diferença para vocês, eu garanto que isso faz a diferença. Uma volta assim tem um valor incalculável. Se a gente cantar uma volta dessa forma, se a gente não puder cantar as 16 dessa forma, mas se a gente cantar uma volta dessa forma, você vai ver a diferença na sua prática. Eu garanto isso. Prabhupada é verdade. Então vamos para a próxima ronda. Ok? Todos os elementos. Atenção. E o elemento também importante é a nossa preparação psicofísica. Então o ideal é a gente fazer a japa com o estômago vazio. A gente não está aqui numa situação muito favorável. O ideal é que a gente esteja com o estômago vazio. Tá? Por isso que um horário bom de se praticar a japa é de madrugada, né? Com o estômago mais vazio. Isso ajuda muito na atenção. Tá bom? Então esse é outro elemento aí do alinhamento físico. Tá? Então procura dar valor. Se eu não consigo cantar minhas 16 voltas de manhã, então acorda de manhã e canta uma volta assim, dessa forma, pronunciando cada sílaba, ouvindo cada sílaba. Faz esse esforço e observa os resultados que o Prabhupada promete, ele fala, faça a experiência, você vai ver o resultado. Ok? Então vamos lá agora. Inspira, expira. Inspira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais uma ronda. Depois a gente vai aprender, né, também a observar o resultado depois, assim, quando você para. Assim, quando você faz uma boa prática mesmo. Sente também o seu estado, as transformações que vão começando a acontecer dentro da gente também, com esse cantar. Tá bom? Outro alinhamento é o tom de voz. Então a gente pratica alto ou baixo. Na verdade, tanto faz. Tanto faz. Certo? E eu recomendo cantar alto. Tá? Quando a gente é iniciante, assim, eu mesmo canto alto. Eu preciso cantar alto. Tá? Que quanto mais baixo, mais tendência à desatenção. Tá bom? Então a gente conquista a mente, como o Krishna fala, a gente doma a mente como se doma um cavalo selvagem. Eu prefiro aos gritos, acho melhor. Do que seja fique bonzinho, ela não costuma assim ser muito obediente não é uma criança muito obediente não. Então gritar me ajuda muito. Então dependendo do seu estado, se precisar, grite. Mas, se estiver tranquilo, pode murmurar também. Não, assim, eu compartilhar uma sensação de cantar mais alto, é que parece que quando a gente canta baixinho demais, a gente não está levando a sério o Krishna, ao ponto de ele existir, e parece que é uma coisa mais da imaginação. Quando a gente dá valores, quando a gente conversa com alguém, a gente tem que conversar no tom onde a pessoa possa nos escutar. Então, se eu acredito nessa existência, se eu estou sendo ouvido agora, por exemplo, eu estou entrando mais alto. E aí acaba sendo um processo de cognição, assim, da minha parte. Quando, por exemplo, eu oro e oro alto, quando sai voz da minha boca, eu dou mais credibilidade a Krishna como pessoa, estou falando como uma personalidade. Agora, quando eu só estou mentalizando, a sensação que me dá é que eu não estou levando tão a sério, assim, existe uma preguiça ali, eu botar a voz, botar a energia para poder conversar com ele. Para mim, cantar alto vem um pouco nesse sentido, assim. Tá, é o nosso serviço, né? Estamos fazendo um serviço, estamos usando a nossa fala a serviço de Krishna. Então tá perfeito, mas saiba que não há absolutamente nada de errado. O Prabhupada escreve numa carta que cantar alto ou baixo, tanto faz. Ele escreve isso, tanto faz. Agora, nós neófitos
precisamos cantar mais alto. Mas se você, Prabhupada mesmo cantava bem baixinho, e alguns devotos cantam bem baixinho, então a gente não pode julgar se o devoto é mais avançado ou menos avançado, se ele canta alto ou baixo. Mas a gente tem que fazer uma auto-observação. Eu preciso cantar alto, eu ainda preciso cantar alto. Eu preciso cantar num tom bem audível, mas não é uma regra absoluta. Tem pessoas que podem falar com Krishna o tempo inteiro no coração. Nós nem precisam pronunciar. Sim. Acontece comigo, no começo eu falo mais alto, e é mais demorado, e é como se o carro estivesse subindo um morro. Só que eu saio com o carro, é difícil sair da inércia, o movimento do carro, no caso de eu fazer o canto. Chega um certo momento que eu estou fazendo mais baixo, mais rápido, e eu começo a perder, eu acabo não sei nem em que posição às vezes eu estou, às vezes eu duvido que eu cheguei no final de uma volta, que eu cheguei num nível que eu já estou começando aí, eu já estou aqui ao final. Eu tenho que sentir que é o final dessa volta para poder virar e continuar essa volta. Eu já consegui passar por todas as 108, mas às vezes eu duvido no meio do caminho, porque eu faço aquela divisão naquelas 8 golpes. Então eu acho que eu já cheguei na parte central e não é a parte central. Então eu tenho que sentir que é para dar sequência, finalizar, aí volta e começo a fazer. Então eu chego num ponto que parece que eu estou fazendo eu estou em conexão, eu não percebo mais em que posição que eu estou. Às vezes eu penso que tem que parar, quando eu percebo, cheguei no final. Ou eu vejo. Então é uma coisa engraçada. Eu estou numa inclinação, num certo momento eu já estou num lugar plano. Eu sei que eu estou numa velocidade como se estivesse dirigindo um terreno plano. E eu consigo entrar em conexão num ponto em que meu corpo fica diferente. Meu corpo começa a ficar, eu sinto que meu corpo começa a ficar assim. Por isso que eu me apoio num aparelho L que eu tenho em casa. Eu encosto nessa parte, e às vezes eu estou fazendo, mas sentindo que eu estou acomodado, como se estivesse sentado no banco. Eu estou fazendo, de repente eu parei, eu dou uma respirada, eu olho, eu fecho de novo, porque eu fico sempre no escuro, né? Eu pego feito uma janela de madrugada, estou fazendo. Então, eu faço, mas eu percebo que eu não tenho mais o controle disso. Parece que eu não sou mais eu que estou fazendo. Eu estou sendo levado dentro de um processo espiritual, no caso, processo de devoção, que vai me levar a fazer esses cantos, mas não é uma coisa mecânica. Mesmo sendo rápido, não é mecânico. Parece que eu sinto cada vez que eu falo, cada vez mais eu vou me aproximando de Krishna. É muito engraçado, eu sinto essa percepção, eu faço com o meu altar aberto. Eu deixo o meu altar aberto, iluminado. Isso é interessante, eu acho que eu tenho essa acho que eu comentei aqui também. Eu ainda vou falar sobre alguns desses aspectos. Eu tenho a conexão direta com Krishna. Eu deixo tudo apagado, só Uma recomendação é a gente alternar um pouco, porque a nossa mente ela tem uma tendência a criar hábitos e vícios, né? Então, variar é bom para a mente. Então, variar é bom para a mente. Então, canta alto e depois, às vezes até a gente cansa um pouco, às vezes de usar muito a voz. Então, dá uma baixada, muda um pouco o tom. Isso é bom também para chamar a atenção da mente. Tudo que você puder fazer para chamar a atenção da mente é bom, porque a mente, assim que você se estabelece no patamar, no princípio ela sente um grande prazer. Ai, que gostoso, estou gostando, nunca cantei assim, que coisa agradável. Uma vida rotina depois. Estou gostando de ouvir cada sílaba. Mas depois de muito tempo, ela já cansa, é que nem criança, ela já quer outro brinquedo. Aí, às vezes, você faz um ajuste, entendeu? Se você estava cantando alto, canta um pouco mais baixo. Depois, se você percebeu também que a mente ela já começou a se familiarizar, ficar ali rotina, dá uns gritos, grita, levanta, ficou sonolento, então... É uma zona de conforto, né? Isso, sai dessa zona de conforto, que é o cantar ofensivo, assim. Eu diria que o nosso esforço aqui no alinhamento físico é sair da zona do cantar desatento. Tudo isso que eu estou fazendo aqui são dicas para a gente sair do cantar desatento. Vamos lá para outro aspecto, outra ronda, e depois a gente vê mais
Mais outro aspecto. Estamos no 7, né? Que eu perdi aqui o que tirei, mas 6, não? 6 ou 7? É 6. Já cantamos 6 ou vamos A cantar? gente vai cantar o 6. É? A gente fechou 6? Não, ficou 5. Cantou 5? É, a gente vai cantar o Eu, 6. por um momento, eu peguei aqui e tirei. Isso aí. Então vamos para a sexta. Ok? Tudo isso aí, não vamos perder nada desses elementos que a gente já colocou, fazer esse esforço aí. Inspira, expira. Inspira. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Ok? Nossa sexta ronda. Tá? Então, outro aspecto aqui do alinhamento físico é esse ritmo, né? A gente deve colocar a respiração, mas em que ritmo a gente pratica isso? A gente está praticando um ritmo bem lento, né? Que é um mantra por exalação. Mas você vai acelerando isso. Depois tenta colocar em 2. Faça experiências com a japa. Vamos ser cientistas da japa. Ciência quer dizer isso, experimentação, né? Observação dos resultados. Faz e experimenta, vê o que acontece. Canta lento como a gente está cantando. E depois acelera um pouco, coloca 2 e vê como é que fica. Coloca 3 mantras dentro de uma exalação. Faça essas experiências, tá bom? E alterna também. Como eu falei, ora grita, ora murmura, ora acelera. Quando percebeu que perdeu o controle, pronuncia cada sílaba, sabe? Mas busca Krishna nesse nome, faz essa busca nesse nível. Não estou falando de nada espiritual ainda. Até agora não teve nada espiritual. Estamos falando de alinhamento. É que esse nome por si só, ele é espiritual. Então basta ouvi-lo que a transformação acontece. Mas a gente não ouve, então pouca transformação vai acontecer. Se a gente nem ouve. Não fala, né? Não pronuncia. Come sílaba, né? Isso no nível científico de mantra, né? Mantra enquanto sons que
provocam transformação por si só, sem entender nada. O Prabhupada fala, você não precisa nem entender a língua desse mantra. É nesse nível que eu estou falando aqui, tá bom? Então, estamos praticando nesse ritmo, mas na casa de vocês podem alternar, e alternem. Não fica só assim, não entra na zona de conforto, né, que o Luiz falou, não entra nessa, não deixa a mente, faz a experiência, busca o néctar do Santo Nome, busca esse néctar. Todos os grandes mestres dizem que tem um néctar, tem um oceano de Ananda, eu quero encontrar isso. Krishna está aqui, eu quero encontrar, eu vou atrás disso, tá? E não deixa a mente. Esse é o controle da mente automático que vai ser para o segundo momento. Você ia falar alguma coisa? Às vezes eu ponho uma volta para casa, depois eu faço 2, 3 sozinhas. Isso. Faça essas alternâncias. E faz todas essas alternâncias que eu estou sugerindo também. Alto e baixo, rápido e devagar, isso é bom. Observou que a mente divagou, traz de volta. Então vamos falar mais sobre isso depois. Vamos para mais nossa sétima. Tá bom? Sétima ronda. Inspira. Inspira. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um sintoma de uma japa bem cantada é o desejo de continuar cantando. Esse é o melhor sintoma. Se você conclui sua japa assim, ai que bom, acabei, isso não é um bom sinal. Isso não é um bom sintoma. Ai, graças a Deus, acabei. Não. Péssimo. Péssimo sintoma. O bom sintoma é que você não quer parar. Quando, por exemplo, a gente para agora e você cantou muito atentamente, não para, eu quero mais, eu quero continuar isso. Rupa Goswami vai dizer isso. Rupa Goswami diz que quando ele canta, ele queria ter milhares de línguas e milhares de ouvidos para ouvir. Esse ouvir e cantar, ele já provoca êxtase. Só o ouvir e cantar já provoca êxtase. E a pessoa não quer mais parar de cantar. Então, se auto-observe, né? Se auto-observe. Como é que você lida com a sua japa? Como é que você termina?
Quando você termina com a japa é um bom sintoma de avaliação. Ai, acabei. Ai, não acabou, quero mais. Quero cantar mais. Aí você está bem. Tá bom? Mas é alinhamento físico ainda. Só. Mas ainda assim tem um prazer, dá um prazer cantar dessa forma. Então, nosso outro alinhamento é horário e local. Tá? Então tem horários mais apropriados. A gente já falou aqui da questão da alimentação. Então, por isso que de manhã bem cedinho, né, 1h30 antes do sol nascer, a gente está com o estômago vazio. É o horário chamado Brahma Muhurta, o horário espiritual, em sânscrito se chama Brahma Muhurta, o horário espiritual. Porque a atmosfera está sobrecarregada de Shuddha Sattva mesmo, assim, uma bondade espiritual está no ar naquele momento. E se a gente puder praticar pelo menos essa uma volta, se a gente puder acordar antes do sol nascer e cantar essa uma boa volta, eu não consigo cantar as 16, mas uma eu vou cantar bem, aí você acorda, esse horário e pratica, isso é muito bom. É claro que não há regras de lugar e horário para se cantar, mas nesses horários, alguns horários tem muita força espiritual. Isso pode aprimorar ainda mais o seu cantar, tá bom? Então é uma dica de alinhamento físico, acordar cedo e cantar essa uma volta. Quando o senhor fala sobre o estômago vazio, isso também se refere à água? Não, você pode tomar água. A água quebra e não quebra, né? A gente diz que a água quebra e não quebra o jejum. Então o ideal pelo Ayurveda, que é bom que a gente aplique algumas orientações ayurvédicas na nossa vida devocional também. Porque a gente mantém bem esse corpo, a gente quer manter bem esse corpo para servir a Krishna. Então, a recomendação da rotina diária do Ayurveda é você, logo ao acordar, tomar um copo de água morna, na temperatura ambiente, né, 36 graus mais ou menos, com algumas gotas de limão e um pouquinho de sal, logo ao acordar, para fazer uma limpeza do aparelho digestivo todo, né? Fica sujo, né? Então com isso você limpa o seu aparelho digestivo. Então acordar de manhã, primeira recomendação ayurvédica, acorda e toma uma água. Então a água é sempre bom, né? A água não vai afetar o nosso cantar, não afeta de forma nenhuma. E é uma excelente recomendação, tá bom? Tomar água. Vamos para a próxima? Oitava. Inspira, expira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Mais uma ronda, né? Então, o último elemento aí, mais um, né? Existem muitos. No livro eu coloquei muitas dessas dicas, muitas das dicas que a gente pode aplicar, né, assim, nesse cantar, retirados dos ensinamentos de Prabhupada, né, em diferentes livros, eu fui compilando ali. Outra dica também ainda como parte do nosso alinhamento físico, é a nossa introspecção. Como é que a gente pode provocar uma introspecção através de um alinhamento físico? Com o nosso olhar. Tá? O nosso olhar denuncia nossa mente. Nosso olhar denuncia nossa mente. Então, esse olhar irrequieto, assim, que não para, ele é a expressão de uma mente irrequieta. Tá? Então, na tradição do yoga se usa a fixação do olhar. Tem uma técnica que chama Trataka, que é a fixação do olhar num ponto para ajudar a introspecção da mente. Qual o nome? Trataka. 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 A gente pode fazer isso dentro de uma linha devocional, como o Luiz falou, contemplando a sua deidade. Isso também Prabhupada recomenda. Então você pode fixar seu olhar nos pés de lótus de Krishna, por exemplo. Você pode ser a deidade ou um quadro. Eu fixo no Mahamantra. No Mahamantra também. Eu olho para ele, foco nele. Entendeu? Isso é uma prática de Trataka, que é uma prática externa que provoca uma introspecção. Então eu fixo meu olhar. E existem elementos tradicionais de Trataka no yoga, como a chama da vela, ou uma mandala, ou diferentes elementos, mas a gente pode fazer isso devocionalmente, por exemplo, contemplando fixamente os pés de lótus de Krishna, que é uma descrição que a gente encontra muito nas escrituras. Né? Por exemplo, Bhishma, quando ele morreu, quando ele estava para partir, ele se fixou nos pés de lótus de Krishna. Né? Vou alcançar esses pés de lótus, é isso que eu quero alcançar os pés de lótus de Krishna. Então a gente pode fazer isso com a deidade, ou com uma foto, um quadro. Eu canto e fixo o meu olhar, e isso me ajuda também na introspecção, tá bom? Ou também, às vezes eu posso fechar meus olhos, né? Eu posso alternar o que é muito bom, o que é uma prática recomendada. Eu fixo o olhar nos pés de lótus de Krishna, ou no rosto de lótus de Krishna, como for, e depois eu fecho os olhos e vejo isso internamente, né? Eu trago essa visão. Isso é um treinamento de meditar em Krishna, né? Uma prática devocional de como estar meditando em Krishna, em fases muito avançadas, mas a gente tem que começar, em algum momento isso a gente tem que começar. Então a gente fixa o nosso olhar nos pés de lótus de Krishna, depois a gente alterna, a gente fecha os olhos e continua vendo aqueles pés. Tanto que a gente exercita isso. Você pode estar em qualquer lugar, você fecha os olhos e você lembra daqueles pés. Em qualquer lugar. Porque é uma prática altamente recomendada, que o devoto vê Krishna em toda parte. Ele traz essa imagem. Então, adorar a sua forma específica de Krishna e levar, colocar ela no seu coração e depois estar com ela em toda parte, é uma prática altamente recomendada. E a gente lê nas escrituras como fases muito avançadas. Mas como é que a gente começa isso na fase neófita? Sistematicamente contemplando, olhando, observando, né, os detalhes da unha, dos dedos, da cor e introjetando isso. E Narada Muni pratica isso lá na descrição do primeiro canto. Narada Muni ele estava tão fixo na sua meditação em Krishna que ele via Krishna ali na sua meditação, ele fechava os olhos, ele via Krishna
Até que um dia Krishna sumiu da meditação dele, ele ficou assim perturbado porque Krishna sumiu e quando ele abriu os olhos, Krishna estava diante dele. Isso é uma prática avançada que tem que ser começada. A gente tem que começar a treinar isso, né? Com certeza vai levar uma vida para isso, mas a gente está feliz se a gente conseguir em uma vida alcançar isso. Mas temos que começar a treinar, tá bom? E a gente tem essa oportunidade. A japa é um momento que a gente pode treinar isso. E tudo isso que eu falei, gente, vamos aplicar em uma volta na vida só. Se você aplicar em uma volta no dia, desculpa, se você aplicar isso numa volta no dia, tudo mais que eu vou falar aqui ainda hoje, se for uma volta assim, nossa, a gente já vai sentir, como eu falei, a gente dá um salto nessa prática, tá bom? Então fica aí, os olhos fechados, os olhos abertos, mas presta atenção da divagação da mente e, né, se você quiser contemplar uma forma de Krishna e trazer, ou também o Yoga Sutra fala em você contemplar o devoto puro de Krishna, o Yoga Sutra também fala isso. Por isso que também os devotos às vezes cantam, né, eles cantam olhando para a Prabhupada, não é? Porque se a gente alcançar a Prabhupada, nossa, alcançou a perfeição da vida também, entende? Então, treinar a fixação do olhar é um elemento de alinhamento físico, iniciante para práticas avançadas, tá bom? Então vamos lá, cada um na sua, coloca aí os elementos todos que a gente vem falando e vamos atrás de Krishna no seu nome. Tenta alcançar Krishna no seu nome, tenta alcançar ele. Inspira, expira. Inspira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então esses são alguns dos elementos do alinhamento corporal para ajudar a nossa prática. Ok? Eu queria dar um intervalo, mas eu acho que a gente está sem tempo. Mas eu acho que pelo menos a gente precisa levantar um pouco. Levantar um pouquinho, se quiser dar uma paradinha, assim, uns 5 minutinhos. Se alguém precisar ir no toalete ou tomar uma água, 5 minutos só. Só para a gente concluir aqui. Falou? Vamos
Vamos buscar introspecção. Então existem formas da gente trazer introspecção. A gente pode criar introspecção através do alinhamento físico. E agora a gente passa então para o alinhamento no nível mental, para tornar a nossa japa uma meditação. Porque a japa ela é uma meditação. Ela é uma meditação. Então a gente tem que trazer para esse nível. Bom, recapitulando aqui, só uma recapitulação. No alinhamento físico, os elementos mais importantes são postura, pronúncia e audição. Tem vários. No livro eu relacionei muitos. Mas os mais importantes, postura, pronúncia e audição. Tá? Esses são os alinhamentos mais importantes. Se você mantiver a postura, pronunciar bem e ouvir bem, você já dá um grande salto nessa prática. Sit properly. Sit properly, a Prabhupada fala para a gente sentar direito. Entendeu? Para ver como tudo isso está lá nos ensinamentos de Prabhupada. Tá lá, não tem nada que não esteja. Agora, nesse outro nível aqui, no segundo nível do alinhamento mental, a maior recomendação de todas, extraída lá dos ensinamentos de Krishna na Gita, o verso 26 do 6º capítulo, ele serve para nós de orientação. Tá? Ele é a nossa referência. Então Krishna diz no verso 26: para onde quer que a mente divague, traga de volta. Esse verso é a nossa bússola, tá bom? Nesse nível de alinhamento mental. Coloca esse verso no pescoço para você nunca esquecer, tá bom? Toda a técnica do alinhamento mental consiste nisso. Esse é um verso dos mais citados dos devotos para esse nível de alinhamento mental. Todo o esforço se concentra em para onde quer que a sua mente divague durante a prática do cantar, traga de volta para o ouvir e cantar. E ela divaga. É incrível como ela divaga muito. Então faz esse esforço, apenas esse esforço. Isso é prática de meditação. Isso é meditação. Por Krishna na Bhagavad Gita, segundo Krishna na Bhagavad Gita, segundo Patanjali no Yoga Sutra. Isso é meditação, que a gente quer saber tanto que é meditação. Meditação é isso. Para onde quer que a mente divague, traga para um foco, que é o nosso objeto de meditação. Esse Mahamantra é o nosso objeto de meditação. Traga para o Mahamantra, ele é o nosso objeto. Segundo Patanjali, né, o mestre do poder místico, você vai alcançar o foco da sua meditação. Olha a ciência que está por trás de tudo isso. Tem grande ciência. Porque Patanjali lá no Yoga Sutra afirma isso. Qualquer que seja o objeto, foco da sua meditação, aquilo você alcança. É claro, isso é didática simples. Quem se foca em estudar piano vai se tornar um pianista. Quem se foca em estudar balé vai se tornar bailarino. Então, onde você focar, você vai alcançar. Didática simples. Tá? Então, o nosso treino no nível do alinhamento mental é esse. Vamos fazer só uma ronda para experimentar esse alinhamento mental e fazer uma experiência. Todo o seu esforço é um esforço no nível mental. A mente divagou, saiu do ouvir e cantar, só traga de volta, não precisa mais nada, é só trazer a mente de volta. Faça isso, tá bom? Vamos fazer uma dessas rondas só, com toda a atenção, observando bem o que está acontecendo. Se você consegue transpor sua mente, assim, se você consegue ter domínio dela, vamos ver o que acontece? Certo? Inspira, expira. Inspira.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Existe uma proposta que eu sempre faço para os devotos, da gente criar em inglês se diz Japa Supporting Group, grupo de apoio a Japa, seria em português, grupo de apoio a Japa, seria assim como uma, né? Os devotos se reúnem para falar de Japa, cantar Japa, falar das suas dificuldades, as dificuldades que eu estou tendo, os sucessos que eu estou tendo. Lá essa semana eu consegui, estou mais um dia limpo, né? Tem lá tem no ar, né? Mais um dia limpo, tal. Um dia, 6 meses, 3 dias e 5 horas e tal. Então aqui estou mais. Então faz 6 meses que eu canto uma volta, entendeu? Um grupo de apoio a Japa, para a gente falar da Japa e das nossas dificuldades e sucessos na Japa, conquistas. Né? E aí eu pergunto para vocês, quem conseguiu dominar sua mente aí, durante uma ronda? Só ouviu e cantou. Conseguiu bem? Que bom, que bom, que bom. Aí a gente tem que ampliar isso, né? A gente fez 12 vezes. Aí leva isso para 108 vezes. Deixa eu ver se com 108 vezes eu consigo manter minha mente. É assim que o desenvolvimento vem. Existe um processo científico que a gente precisa aplicar, que a gente não aplica muito. Realmente eu vejo que a gente não tem bem uma escola de Japa. Né? Japa é uma coisa que alguém te dá e pronto, se vira. Mas não, tem uma escola. Tem uma escola, tem uma boa ciência por trás. Muito prática e funciona muito bem. Tá bom? Então, apliquem esses elementos. Vamos concluir o nosso encontro com mais uma ronda no terceiro nível de alinhamento. É claro, como eu falei, isso aqui é para a gente ficar, né, muitas horas praticando. Mas o que importa é dar os elementos básicos para vocês. Então, alinhamento físico, postura, pronúncia, audição. Alinhamento mental, essa é a nossa referência. Para onde quer que a mente divague e traga de volta. Só isso que você tem que fazer.
Apenas isso. Nada mais do que isso. Simples, bem simples. A gente devagou se traz de volta. Isso é uma técnica de meditação que vai nos levar a alcançar Krishna, como eu falei. Qualquer que seja o foco da nossa meditação, vai ser a nossa consecução. Isso está meticulosamente explicado no livro Yoga Sutra, como a gente alcança o foco da nossa meditação. Agora vamos falar do alinhamento espiritual, que é cantar esse Mahamantra no nível espiritual. Vamos alinhar-nos espiritualmente, e a gente pode fazer isso mesmo enquanto iniciantes. No primeiro dia que a gente chegou, a gente pode fazer isso também. Porque nós somos alma espiritual, não é algo diferente de nós já somos almas espirituais. Então a gente não requer nenhum esforço extrínseco. Agora você vai precisar se tornar uma alma espiritual. Não, você já é essa alma espiritual. E aqui mesmo, agora mesmo, você pode despertar a sua alma. Tá? Entendendo esse processo no nível espiritual. No nível espiritual, iniciante, simplesmente basta entendermos que esses nomes são Krishna. Eles não são diferentes de Krishna, nem é o nome de Krishna. Na verdade, em sânscrito é chamado Vachaka, é a vibração sonora. Krishna é a encarnação de Krishna sonora. Então essa é a compreensão que a gente tem para fazer o alinhamento espiritual e clamar por Deus. Como eu falei, esse Mahamantra é um clamor. Prabhupada diz: esse cantar é como um choro de uma criança por seus pais. Hare é nossa mãe, Krishna é nosso pai. Prabhupada fala que a explicação desse Mahamantra está no 6º ou no 5º verso do Shikshastaka. Ó filho de Maharaj Nanda, Krishna, sou teu servo eterno. Porém, de alguma forma, caí nesse oceano de nascimentos e mortes. Resgata-me desse oceano de mortes e situa-me como um dos átomos dos teus pés de lótus. Prabhupada diz que esse é o significado do Mahamantra. Ele falou isso. É incrível, a gente às vezes não observa isso, mas ele diz que esse é o... Chaitanya Mahaprabhu traduziu o significado desse Mahamantra. Estamos chamando Krishna. Krishna, estou aqui, caí aqui. Nem sei como, né? Caí aqui no mar, não sei como, né? Tem umas pessoas que estão querendo saber muito por que eu caí. Eu estou aqui, caí, estou me afogando, por favor, me ajuda, socorro. É isso é o cantar. No nível do alinhamento espiritual. Tá? Que às vezes ocorre, às vezes não ocorre, mas aplica isso. Tem dias que acontece, tem dias que a gente se sente desamparado. Tem dias que a gente precisa de amparo. E aí, né, aproveite esses momentos em que a gente está precisando para cantar no nível espiritual, clamando por Krishna. Tudo bem, se isso não ocorrer todos os dias, canta no nível físico. Eu garanto que já é um nível extraordinário. Canta no nível de concentração da mente. Nossa, não podemos nem imaginar os resultados. Mas às vezes acontece. Calamidades nos cercam a todos os momentos. Então, nessa hora a gente canta o santo nome de Krishna chorando, suplicando. Né? A gente está sempre cercado de calamidades. O mundo está mostrando, a vida está mostrando que a calamidade nos rodeia. Entende? Então nessas horas a gente aproveita. Entende? Eu acredito muito que todo o nosso treinamento no nível do alinhamento físico e mental é que no momento final a gente possa clamar por Krishna. Entende? Na hora final a gente tenha treinado tanto que a gente vai lembrar de chamar por Krishna. Entende? Então a gente precisa treinar isso. E a vida coloca testes, né? Coloca calamidades na nossa vida. A vida põe calamidades para a gente treinar isso, tá bom? Então, esse é o alinhamento espiritual, é aplicar esse elemento. Vamos encerrar com uma ronda
Se surgir em você essa inspiração, quiser chamar Krishna sinceramente, né, se manifeste, quero vê-lo, quero alcançá-lo, né, quero experimentar que você é o seu nome, entende? São essas as nossas súplicas durante esse cantar no nível espiritual, tá bom? Aí fica por conta de cada um, quem quiser chorar, rolar em êxtase, fique à vontade, tá ok? Vamos à última ronda então, tentando buscar o nosso alinhamento espiritual. Quem alcançar Krishna, chama os outros, hein? Não vai deixar os outros aqui, leva todo mundo, tá bom? Vamos lá, a última vez, última ronda. Inspira, expira. Inspira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Entre esses e perde a noção de tudo. Tá? Então, é isso, gente. É assim, um resumo dessa prática, né? Só para vocês experimentarem algumas técnicas que a gente pode aplicar na nossa cantar e melhorar. E eu só estimulo vocês a cantarem pelo menos uma volta boa. Às vezes eu sei, tenho alguma experiência nesse cantar, eu venho tentando cantar há muitos anos, mas eu sei como é que é a nossa vida, né? A gente nem todos os dias nós temos uma situação favorável. Por isso que eu proporia, né, dentro desse grupo de apoio a Japa, que a gente se esforçasse para cantar uma boa volta. Uma boa volta. Eu tenho tanta fé nessa uma boa volta, em que a gente aplica faz todo o alinhamento físico, todo o alinhamento mental,
e aí a gente se entrega. Se Krishna quiser, ele vai se revelar. O alinhamento espiritual, a gente se prepara e a revelação depende de Krishna. Mas a gente faz toda a nossa parte. A gente faz tudo que está ao nosso alcance. E Prabhupada disse, aí o resto depende de Krishna. Às vezes Krishna se revela. Às vezes Krishna se revela no santo nome. Entende? Quando você menos espera, você tem uma revelação de Krishna. E são essas pérolas que formam o colar desse cantar. E que nos animam a continuar cantando. É a experiência dessas pequenas pérolas que às vezes a gente experimenta. Como eu falei, o dia quando, ao terminar de cantar, você não quer terminar de cantar. Aí foi um bom dia. Que ao terminar, você não quis terminar. Você quer continuar cantando. Então aproveite esses dias. Aproveite essas experiências, né? Guarde essas experiências, porque são essas experiências que vão nos manter na consciência de Krishna, que vão nos animar a se cantar. Ontem eu experimentei Krishna, eu quero experimentar Krishna de novo. É como uma droga, né? Eu quero experimentar de novo. E aí Krishna às vezes não se revela. E aí você chora porque ele não se revela e aguarda a nova oportunidade para que ele se revele, e assim você vai travando a sua luta nessa existência. Como eu falei, para no final a gente tentar chamar por Krishna. Esse é todo o nosso objetivo, diz o Bhagavatam Ante Narayana Smriti. O objetivo final da nossa vida é no final a gente simplesmente lembrar-se de Krishna, cantar o santo nome de Krishna, com sentimento. Esse é o objetivo final da vida, que a gente precisa de um treinamento para passar nesse exame. Tá bom? Então é isso. São essas as minhas palavras, essa é a nossa oficina aqui que a gente fez com vocês. Levem para vocês, levem com vocês essa prática. Tem uns comentários aqui para o senhor. Olha aí, rapidinho, ó. Do pessoal do Instagram. Peraí. Eu tenho conseguido dar, né, a Carl Cari Santos. Eu tenho conseguido dar as 16 voltas depois de um grande período de não conseguir passar de 4 voltas. Ela comentou, né? Então, nós vamos fazendo o nosso depoimento do grupo de apoio a Japa. Eu falei, né? 6 meses, 15 dias, que eu canto minhas 4 voltas. Como eu falei, gente, olha, se animem por uma volta. Eu garanto que uma boa volta é uma transformação na vida espiritual do devoto. Uma boa volta. Porque uma boa volta vai animar o devoto a querer cantar mais. Então se preocupe em investir na qualidade, que a quantidade é uma consequência natural da boa qualidade. Agora, se eu canto e eu não sinto nada, eu não tenho ânimo para cantar. Eu canto, isso não me diz nada, né? Shukadeva Goswami fala que se seu coração não derrete, você não chora, você não entra em êxtase quando você canta, nossa, sua situação é muito grave. Entende? Alguma coisa não está fazendo certo. Tem que buscar, tem que se alinhar, tem que buscar isso, porque você vai rolar de êxtase cantando esse santo nome. Entende? Então a gente tem que buscar isso. E quando a gente canta bem, a gente começa a sentir, como eu falei, no nível mais básico do alinhamento físico, só o bom ouvir e cantar já te dá assim, que gostoso, gostei de ouvir. Já dá um prazer inicial de ouvir e cantar. Entende? Mais alguma coisa? E a Cris, né, que a Cris é uma, assim, também que nem o Thiago, né, participam do grupo da Japa, ela comentou aqui, sensacional que tenhamos capacidade para este cantar. Ela fez esse comentário e ela está sempre junto, né, Cris? Acho que você está aqui ainda, sempre acompanhando, sempre fortalecendo o grupo da Japa e também o nosso grupo, como poderia colocar? Grupo de apoio a Japa. Grupo de apoio a Japa.
Então, Sim, ela... sendo devoto, ele fala com honestidade, com franqueza, com confiança. Olha, eu estou com dificuldade, me ajude. Sim. Entendeu? Sim. É bom a gente colocar, né, como eu falei, como no AA mesmo. Né, você se reúne e pede ajuda. Né, se reúne com os irmãos para cantar a japa. Isso fortalece demais. Né, fortalece demais a nossa prática. Esse é o nosso objetivo aqui, né, hoje. Sim. E acho que tem um último comentário aqui do Laércio no Facebook. Meditar nos lindos pés negros de Gopinath, com folhas de tulasi, pétalas das flores e incenso. Hare Krishna. E o Arthur, é teu papi? É teu papi. O papi aqui de Leila, demorei a conseguir cantar, hoje me emociono muito. O pai dela. Oi, pai. Ok? Muito bom. Vamos encerrar? Encerramos? Encerramos. Vamos. Não sei se o senhor chegou a falar, né? Eu não estava, eu estava mexendo para lá, mas falou do livro do senhor? Falou para a turminha aqui do Facebook? Não. Quer apresentar? No início eu apresentei. Eu falei que eu estava fazendo o Apresentou? lançamento Como do entraram livro. algumas pessoas aqui agora Estou também, fazendo ó. o lançamento do livro sobre a japa. Se alguém quiser, ele está disponível aqui na loja do Templo. Tá bom? E quem quiser daqui do Facebook ou do Instagram, a gente envia pelo correio. Tá? É só falar que a gente organiza essa Vamos viagem. encerrar clamando por Krishna em êxtase, Vamos. chamando Krishna. Krishna mesmo diz que onde 2 ou 3 pessoas se reúnem para cantar o seu nome, ele está muito parecido com as palavras de Jesus, né? Sim. Krishna fala a mesma coisa, então vamos trazer Krishna para a nossa audiência aqui. Inspira, expira. Hare Krishna, Hare